Olha, gente, deixe eu falar para você de um caso no tribunal de júri, onde um homem sentou no banco dos réus. Ele é acusado de crime de tentativa de homicídio, mas a promotoria já pediu para desqualificar para lesão corporal de natureza leve. Acompanhe na reportagem. Na pauta do tribunal de júri, senta no banco dos réus Paulo Emanuel Lima do Nascimento. De acordo com o Ministério Público, que é o autor desse processo, o Paulo Emanuel teria, em um caso atípico, agido em uma situação de lesão corporal contra Anderson de Souza Paiva no ambiente onde ele fazia parte, cumprindo medidas socioeducativas. Só que o caso veio a plenário porque haveria indícios de que essa poderia ter sido uma tentativa de homicídio. E agora o Conselho de Sentença, o Corpo de Jurados, vai decidir se o Paulo Emanuel Lima do Nascimento atentou contra a vida do Anderson de Souza Paiva. Para o Ministério Público, isso não houve, porque apenas ele fez ameaças e com uma ponta de pau feriu, arranhou a barriga do senhor Anderson de Souza Paiva, com quem ele cumpria medida socioeducativa, e também colocou o pedaço de madeira pontiagudo no pescoço, no momento em que a vítima estava dormindo, e quando a vítima acordou, o pedaço de madeira pontiagudo estava no seu pescoço, provocando assim uma reação da parte dele. Os dois entraram em vias de fato e a vítima conseguiu tomar o pedaço de madeira pontiagudo e o caso veio parar na polícia. Por esse motivo aí, o Paulo Emanuel puxou 1 ano de cadeia até ser solto por alvará de soltura. E agora esse caso vem ao plenário do júri. Esse caso veio ao plenário porque se trata de uma suposta tentativa de homicídio. Eu digo suposta porque o Ministério Público não vai trabalhar em plenário tentativa de homicídio porque efetivamente não houve. O que aconteceu? Essas 2 pessoas eram internos no centro de atendimento para adolescente, mas todas as 2 já tinham mais de 18 anos, né? Tanto é que para ser acusado de um crime a pessoa tem que ser maior de 18 anos. Menos de 18 responde como se fosse adolescente, não vai para júri. Mas essas pessoas estavam lá cumprindo medida socioeducativa de quando eram adolescentes, mas já eram maiores de 18. E aí o acusado Paulo tem informações que ele vivia ameaçando a vítima de morte. Inclusive no próprio dia ameaçou a vítima de morte mais de uma vez e mandou recado que ia matar a vítima. Isso aí não tem dúvida no processo, inclusive a vítima, que se chama Anderson, dizia, ó, ele queria me matar, ele queria me matar, ele queria me matar. Mas efetivamente não houve uma tentativa de homicídio porque não houve um ato de execução. E a situação é até assim esquisita de ser narrada, mas a própria vítima narra o seguinte fato. A vítima disse que estava dormindo, quando acordou, sentindo um arranhão na sua barriga. Ele achou que era a unha do acusado, eles dividiam mesmo o alojamento. Quando ele percebeu, o acusado estava tipo um pedaço de madeira pontiagudo, só que ele estava arranhando a barriga da vítima. Ou seja, teve a oportunidade de perfurar e não fez. E o esquisito é o quê? Que depois disso, a vítima, que já vinha sendo ameaçada de morte com ele, voltou a dormir. E quando foi algum tempo depois, a vítima relata que acordou já o acusado com esse pedaço de madeira no pescoço dela. Só que ele não foi golpeado, ele arranhava o pescoço da vítima com esse pedaço de madeira. É a pergunta que se faz. Se ele quisesse golpear e matar, ele teria feito e não fez. E aí nesse segundo momento, quando a vítima percebeu, o Anderson, que o Paulo de novo estava com esse pedaço de madeira próximo a ele, eles entraram em luta corporal e o Anderson tomou o pedaço de madeira, que era um pedaço de madeira pontiaguda, realmente dava para matar. Mas a pergunta que se faz é, se ele tinha o acusado, a disponibilidade, a vítima estava lá, a vítima estava dormindo, por que ele não furou a vítima? Então ele teve 2 oportunidades para fazer isso. Se ele não furou é porque ele não quis matar. Não houve nem início da execução do ato de matar. O que é que houve aí? Um crime de lesão corporal leve, porque ele escoriou a vítima tem algumas escoriações, que é justamente dele arrastar a ponta da madeira, e houve o crime de ameaça. Mas tentativa de homicídio não houve. Ele podia ter até intenção, mas ou faltou coragem ou alguma coisa nesse sentido, porque efetivamente ele não executou esse crime de tentativa de homicídio. Então, tese do Ministério Público aqui, que para mim é uma tese muito fácil de ser mostrada por jurados, não houve a prática de crime doloso contra a vida, ou seja, não houve tentativa de homicídio, houve outro crime, houve lesão corporal e houve crime de ameaça. Se os jurados entenderem dessa forma, eles desclassificam
o crime, ou seja, eles dizem, olha, isso aqui não foi tentativa de homicídio, e não foi. Quando o jurado diz que não é crime doloso contra a vida, quando diz que não é tentativa, que não é homicídio, quem é que vai julgar isso? É o juiz. Então, esse julgamento, o Ministério Público vai defender em plenário que não houve tentativa de homicídio, e o juiz vai julgar o crime, que para mim foi efetivamente praticado, de lesão corporal de natureza leve, e o crime de ameaça que o acusado praticou. Doutor, esse caso, não sendo uma tentativa de homicídio, poderia não ter vindo ao júri na esfera da instrução, porque que ele ainda veio mesmo não sendo? É porque assim, vem para o júri os casos em que tenha indício suficiente de autoria. Às vezes você fica ali meio no meio caminho se houve indício suficiente de autoria ou se não houve. Mas a função do juiz, quando ele manda para o júri, o juiz ele não julga crime de homicídio, ele não julga crime de tentativa de homicídio, ele tem que mandar para o jurado. Então o juiz ele pode analisar o seguinte, rapaz, isso aqui tem uma possibilidade de jurado entender que é uma tentativa de homicídio, porque o cara estava com a faca pontiaguda, a pessoa tinha ameaçado ele, eles entraram em luta corporal. Então o que é que o juiz faz? Quando há esse indício, não é prova para condenar. Repito, o juiz não condena crime doloso contra a vida. Quem condena crime doloso contra a vida é exclusivamente o jurado. Mas se tiver indício suficiente, o que é que o juiz faz? Ele manda para o julgamento no tribunal do júri. O juiz não julga, quem julga é o jurado. Aí o jurado vai dizer, houve crime doloso contra a vida ou não. Então, nesse caso, quem vai ter que dizer que não houve crime doloso contra a vida vai ser o jurado. E nós vamos expor para os jurados que realmente não houve tentativa de homicídio. Você espera a condenação na questão da lesão? A lesão, assim, não tem dúvida de que teve. Porque a vítima está arranhada, a vítima não tem uma perfuração, certo? Ela tem arranhões, que é incompatível com alguém que queria matar. Porque se quisesse matar, ele enfiava essa arma, que acabou sendo arma, é um pedaço de madeira pontiagudo. Ele não enfiou, ele não atingiu a vítima, não golpeou a vítima, ele arranhou. Então houve lesão corporal e houve ameaça. Então vai haver o julgamento por esses outros crimes e não pelo crime de tentativa de homicídio, pelo menos é isso que eu vou expor para os jurados. Caso ele seja condenado, qual seria a pena? E é muito pequena, lesão corporal leve não é nem 1 ano, ameaça também. Coisa assim, pode colocar se ele for condenado, porque tem que ter uma questão processual também, que tem que se analisar se houve uma representação, crime de ameaça tem que ter uma autorização da vítima para ser processado, tem que olhar tudo isso no processo. Mas se houver aí uma condenação, é coisa assim, não vai dar cadeia, vai dar prestação de serviço à comunidade, se houver condenação. A defesa da doutora Ticiane Dott quer o julgamento seja desqualificado de tentativa de homicídio para lesão corporal, que é o que realmente houve. E com relação à pena, poderá até ser uma pena pecuniária ou de prestação de serviço. Isso vai ficar a cargo também do juiz, que deve fazer uma composição entre as partes. Hoje a gente realmente espera o que a gente vem defendendo desde o início do processo, que é a desclassificação. A defesa sustenta desde o início que não existia a intenção de matar, mas apenas houve uma briga entre 2 jovens e havia a intenção de lesionar, mas não de matar. Então a gente pede hoje a desclassificação. Caso ele seja condenado no quesito lesão, né, será uma pena bem mais branda, né, doutora? Com certeza, uma pena bem mais branda e que inclusive admite uma composição entre as partes. Então, eventualmente, né, se chegar a um acordo com o outro rapaz, pode até resolver de forma que não tenha que cumprir uma pena, mas apenas, né, uma composição entre as partes.